Bom dia a todos. Dizer que é um privilégio poder estar aqui em Lisboa falando sobre o novo CPC, que começa a viver no Brasil agora no início de março. Então, temos muitas dúvidas, muitos questionamentos como se vai se processar essa nova execução de alimentos, esses novos contornos que trouxe esse Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil inova quando ele traz muita questão da mediação, da conciliação. E essa talvez seja uma visão que os lidadores do direito devam trazer, digo, os advogados para dentro dos seus escritórios, os juízes nas audiências, tentar fazer essa composição para que as pessoas possam, elas mesmas, chegar no seu próprio caminho, na própria escolha de como a sua vida deve ser regida. Assim, a responsabilidade é chamada para cada um, para que eles possam mesmo satisfazer os anseios daquela família. E isso não é diferente em relação à execução de pensão alimentícia. Porque no Brasil, diferentemente de Portugal, nós temos também a possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos. E acho uma pena que aqui em Portugal não tenha esse instituto, porque no Brasil funciona muito bem. Aliás, eu como juíza na vara de família, tenho que... é como se o juiz se transformasse num mágico. Porque quando decretamos a prisão do devedor de pensão alimentícia, o dinheiro aparece. Então, eu tenho que é importante que se mantenha essa prisão. Há alguns doutrinadores que questionam a mantença da prisão do devedor de alimentos, porque isso feriria normas de direito internacional ou até mesmo a dignidade da pessoa humana. Quando a gente sabe que muito mais ferido já está o alimentado que não tem sequer o que comer. Então, pessoal, esse primeiro slide, no início parece que ele está um pouco confuso, porque realmente está assim nosso pensionamento alimentar. Vamos falar sobre Serasa, SPC, penhora de salário, prisão do devedor. Porque quando a gente fala sobre pensionamento alimentar, não se fala somente em comida. Nós precisamos muito mais do que isso. Até como bem falou ontem a professora Denise, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Já diziam os Titãs, um grupo musical do Brasil. Porque não é interessante que o pai pague somente o valor determinado em dinheiro. É importante que ele traga para o filho também muito mais que isso, que ele traga atenção, que ele se dedique, que ele se importe como o filho vai ao colégio, quem são suas companhias. Isso é atender um filho na sua demanda maior. Claro que a pensão alimentícia é importante, é importantíssima. Mas sem a parte afetiva, as coisas se desconstroem. O novo CPC nos trouxe a temática de que podemos fazer a execução tanto do título executivo judicial quanto extrajudicial. Havia, antes disso, alguma dissonância, se possível, a cobrança de pensão alimentícia, a execução de pensão alimentícia, título executivo extrajudicial. O novo Código de Processo Civil colocou uma pá de cal nessa situação, permitindo, enaltecendo também a execução de título executivo extrajudicial. Vejam, os procedimentos se dão de forma diferenciada. Nós temos o título executivo judicial e pode se dar através do desconto em folha de pagamento, desconto em renda, expropriação de bens e prisão civil. Aqui eu sublinho esse desconto em renda porque ele não está previsto
nem na execução de alimentos do título executivo judicial e tampouco para o título executivo extrajudicial. Ele está lá no artigo 867, que penso que se pode importar também para execução de título de pensão alimentícia. Por que isso? Nesse desconto em renda, eu posso impor, por exemplo, que o devedor de pagamento de pensão alimentícia tenha descontado de seus aluguéis o valor da pensão alimentícia que não está sendo paga. Essa mesma construção eu faço para o título executivo extrajudicial, pelas mesmas razões. Basicamente, nós temos o rito da prisão e o rito da penhora. Mas o que isso tem de diferente numa situação ou outra? Veja, o Código de Processo Civil brasileiro importou os mesmos ditames da súmula 309 do STJ, que já dizia que o débito alimentar, que autoriza a prisão civil do alimentante, é o que compreende as 3 prestações anteriores à citação e as que se vencerem no curso do processo. Isso veio transcrito da mesma forma no artigo 528, parágrafo 7º do novo CPC. E os alimentos ditos antigos deverão ser cobrados pelo rito da penhora. Mas por que isso? 3 meses, e não 4, e não 5, e não 6. Isso é uma construção jurisprudencial, onde se passou a entender que se os alimentos há 4 meses, a 5 meses anteriores do ajuizamento da ação, teriam perdido o caráter alimentar. O que eu, de certa forma, questiono isso. Porque, por muitas vezes, a mãe, eu me refiro à mãe porque ainda é a grande detentora da guarda dos filhos no Brasil, muito embora nós tenhamos hoje o Instituto da Guarda Compartilhada. Mas ainda a grande maioria das guardas são maternas e, por vezes, aquela mãe acreditando ou tentando fazer uma negociação com o pai dos filhos, o devedor de alimentos, de que ele iria pagar, e esse pagamento não vem, e ela tenta de novo e o pagamento não vem, e esse alimento acaba perdendo o caráter de urgência. Volto a dizer, uma construção jurisprudencial que, pelo menos a nível acadêmico, dá para se questionar. Por que eu digo a nível acadêmico? Porque como nós temos uma súmula, dificilmente um juiz vai mudar este tipo de procedimento. E ainda mais que essa súmula se transformou num artigo do novo Código Civil, Código de Processo Civil. Então nós temos o cumprimento de sentença em decisão interlocutória não sujeitas a recurso. Significa dizer que eu já tenho uma sentença com trânsito em julgado e uma decisão interlocutória que não pode mais ser oposta a recurso em decurso do tempo. Veja, o que mudou? Aqui nós temos o rito da prisão, em que o executado será, vejam, intimado. Por que intimado? Porque nos próprios autos, e que essa execução vai ser processada. E não vai ser em autos apartados. Nos próprios autos, onde essa ação de alimentos, onde houve essa sentença alimentar, esse cumprimento de sentença, como o próprio nome diz, essa execução vai se dar nesses próprios autos. Então, o executado vai ser intimado para em 3 dias pagar, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. Ainda que ele alegue estar desempregado, esse simples fato do professor de alegar o desemprego não desonera do pagamento da pensão alimentícia. E por que não o desonera? Porque nós temos muitos maus pagadores de pensão alimentícia no Brasil. E a grande maioria deles alegam estar desempregado quando eles, na verdade, estão trabalhando de uma maneira informal. Significa que eles são pintores de parede, trabalham como carpinteiros, como jardineiros, enfim, eles não têm uma carteira de trabalho assinada. E isso não desonera do pagamento da pensão.
Mas o que desoneraria, então, um pagador de pensão? Teria que ser, pessoal, uma situação tópica, urgente e delineada. Por exemplo, olha, eu fui acometido de uma doença grave e temporariamente eu não tenho a mínima condição de pagar essa pensão. Aí essa justificativa, ela pode ser aceita. E esse desemprego, eu tenho que demonstrar sim. Porque eu vou sublinhar aqui o desemprego. Por que eu estou sublinhando isso? Porque eu sou juíza de vara de família e trabalho com isso todos os dias. E 99% das pessoas me dizem, mas eu estou desempregada. E nós sabemos que no Brasil tem muitas pessoas, por exemplo, que são cuidadoras de carro, em estacionamento, não é? E ele não pode se dizer, por exemplo, que está desempregado, mas ele tem uma renda. E geralmente eu pergunto para essa pessoa, mas e como o senhor sobrevive? Ah, eu faço uns bicos. Então esses bicos, se eu sustento, também trarão para ele essa mantença dessa obrigação alimentar. Ela pode até ser reduzida, mas a obrigação alimentar persiste. Hoje é criado, nós temos no novo CPC a figura do protesto. Se ele não pagar, não justificar, ou não provar que o fez, esse título executivo vai a protesto. Ainda que o novo Código de Processo Civil não estabeleça rigorosamente a possibilidade de a inscrição do nome do devedor no serviço de proteção ao crédito, que no Brasil, tradicionalmente nessas letrinhas SPC e Serasa, o artigo 139 do novo CPC, no inciso 14, autoriza o juiz a determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então, entendo que, além de todas as medidas coercitivas que o novo Código de Processo Civil traz para nós, esse artigo autoriza que o juiz, independentemente de resolução que exista ou não no Tribunal de Justiça, de que esse juiz faça parte, poderá ele determinar a inscrição do devedor do SPC ou Serasa. Por que eu digo independentemente da resolução? Porque até agora, alguns tribunais, pontualmente o Tribunal de Justiça de Pernambuco, traz resolução quanto a isso. Não havendo nenhuma lei antes que determinasse esse tipo de procedimento. Mas a grande questão ainda que se coloca é o da prisão. Qual é o prazo dessa prisão? O CPC diz que é de 1 a 3 meses, mantendo o que já dizia o CPC de 73. Ocorre que a Lei dos Alimentos, no artigo 19, que não foi derrogado, diz que essa pensão há de ser de até 60 dias. Qual é o prazo que vamos utilizar? O artigo 805 do novo CPC nos diz que o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso ao executado. De outro modo, nós temos julgados do Superior Tribunal de Justiça, em que permite a renovação do mandado de prisão até o implemento de 3 meses, que já vinha no Código de Processo Civil de 73. Como é que eu faço? Eu, como juíza de vara de família, eu trago aqui a minha experiência. Quando eu determino a prisão, eu determino a prisão por 90 dias. Ah, mas isso é uma demasia. E eu defendo a ideia de que não é uma demasia. Porque o devedor de alimentos, ele, regra geral,
ele não fica preso 90, ele não fica preso 60, ele não fica preso 30, ele fica preso alguns dias ou algumas horas até que o dinheiro apareça. E, por exemplo, eu determino a prisão por 90 dias. Em um dia, ele pagou ou fez algum acordo com que se estabelecesse a parcela desses alimentos. Ok, desses 90 ele cumpriu 1. Esse acordo vai sendo cumprido em 1 ou 2 meses. Ele não cumpriu esse novo acordo. Eu determino a nova prisão por 89. E assim vai. Então, isso de determinar por 90 dias ou 60, eu entendo que não é assim uma questão importante, importantíssima. Porque ele, em geral, não cumpre isso. É muito difícil. Já teve caso do cumprimento de prisão por esse período, já. Mas eu conto nos dedos da mão esquerda que isso aconteceu. De toda essa experiência que eu tenho. Porque, geralmente, eles pagam, o vizinho arranja dinheiro, a mãe, o amigo, o primo, o dinheiro aparece. E esse regime prisional? Eu sou uma das defensoras de que esse regime deveria ser como aquele estabelecido no Código de Processo Penal, deveria ser um regime aberto. Por que eu entendo assim? Porque esse devedor de pensão poderia, durante o dia, trabalhar e se recolher à prisão à noite, feriados e final de semana. Entretanto, o novo Código de Processo Civil nos trouxe que o regime desse devedor de alimentos é um regime fechado, devendo ele ficar, entretanto, segregado de uma forma separada dos outros presos. Houve muito questionamento no Brasil sobre esse regime de prisão e prevaleceu essa ideia da manter-se em regime fechado. Digo então que, a título acadêmico, eu consigo discutir com vocês esse tipo de prisão, porque, infelizmente, passou a ser, aliás, já era um entendimento que se tinha antes, de que seria fechado. Eu, como juíza de família em Brasília, eu determinava o regime aberto. O Tribunal de Justiça de lá reformou, acho que todas as minhas sentenças, ou só uma que não reformou em relação a isso, determinando fechado. E hoje, eu determino o fechado, com a ressalva, faço sempre nas minhas determinações, de que entendo que o ideal seria o regime aberto, mas como já tem lei sobre isso, e o tribunal também se posiciona sempre sobre isso, não há como a gente querer modificar uma coisa que já está sedimentada. No entanto, nós temos o enunciado, e eu trago isso para os advogados militantes na área, que eu acho bem importante, que quando a pensão alimentícia quando a prisão for decretada em relação aos alimentos aboengos, que se peça que o juiz considere esse tipo de coisa e decrete pelo menos um regime aberto ou prisão domiciliar. Há muitos anos atrás eu tive um questionamento desses, quando eu trabalhava em uma vara de juíza, como juíza substituta ainda, e a senhorinha, ela era uma avó e eu determinei prisão domiciliar a ela. A gente não tem como averiguar se essa prisão está sendo cumprida. Nós não temos armas para ver se essa prisão está sendo cumprida, mas eu ainda entendo que essa prisão domiciliar é uma forma de que eu agir. Eu penso, puxa, mas eu estou presa, e eu penso que é uma forma ainda de persuasão para a pessoa pagar, porque a gente determinar que uma pessoa com mais idade ou até mesmo doente venha ficar segregada no regime fechado, acho que aí não é razoável, acho que um descompasso muito grande entre os valores que estão sendo objeto de discussão. Outra questão que eu trago em destaque, pessoal,
é que o novo CPC ele traz o seguinte, que o cumprimento de sentença ou decisão pendente de recurso é um dos casos da decisão interlocutória ou da sentença que ainda está pendente de recurso, diz que não será admissível a prisão do executado. Então, se a decisão interlocutória ainda passível de recurso ou a sentença não transitada em julgado, diz o Código que só é possível a penhora. E o que eu faço? Se eu tenho esse título executivo, uma decisão interlocutória pendente de recurso ou a sentença que ainda não transitou o julgado? Eu entendo que sim, eu entendo que eu posso pedir a prisão do devedor, com esses três aspectos, porque a própria Constituição Federal não excepciona isso. Ela não diz que quando da determinação da prisão do devedor, que eu tenho que ter um título executivo já com trânsito em julgado. Mas a própria Carta Fundamental não excepciona isso. O artigo 1012, parágrafo 1º, inciso 2, mantém o que já temos no Código de Processo Civil. A apelação não possui efeito suspensivo. Então, ainda que a pessoa interponha apelação, ela não tem efeito suspensivo, significa dizer que esses alimentos já podem ser cobrados desde logo. E também o artigo 531 do novo CPC diz que o disposto nesse capítulo aplica-se aos alimentos definitivos e provisórios. Então, não há razão alguma, entendo que há uma confusão que foi colocada nesse novo CPC em relação a esses alimentos que ainda pendentes de recurso, entendo que podem sim ser cobrados pelo rito da prisão. Outra novidade que nos trouxe o novo Código de Processo Civil, o desconto da folha de pagamento, pessoal, pode ser agora até 50% dos vencimentos líquidos do sujeito. Significa que eu posso cobrar a pensão alimentícia e mais os alimentos que já se venceram, podendo abocanhar 50% dos vencimentos líquidos desse devedor. É uma inovação que eu computo importantíssima para que essa cobrança possa ser efetivada. Isso tudo em relação à execução de título executivo judicial, nós estamos falando. E também sempre lembrando que deixar de prover pensionamento alimentar é crime porque cuida-se de abandono material, abandono de capaz. E o título executivo judicial pelo rito da penhora, também é a intimação para pagar no prazo de 15 dias. Vejam, e é uma diferença muito grande, porque vocês vão ver, quando se tratar de título executivo extrajudicial, o rito da penhora é para pagar em 5 dias. No título executivo judicial é para pagar em 15. E aqui, importante colocação aqui a favor dos advogados, uma vez o pagamento, multa de 10% e honorários advocatícios já devem ser fixados em 10%. Enquanto que o pagamento parcial, multa e honorário sobre o restante, se não efetuado o pagamento expedido mandado de penhora e avaliação, e impugnação em 15 dias. Aqui, impugnação. Título executivo judicial, impugnação. Enquanto que no extrajudicial nós vamos ver que cuida-se de embargos. Se tratando de título executivo judicial ou extrajudicial, antes mesmo de eu pedir a intimação para o pagamento em 15 dias, eu já devo pedir o quê? Penhora online. Essa penhora online é requisitada ao juiz antes de que essa pessoa seja intimada para o pagamento. Mas por que antes? Porque se ele é intimado para o pagamento, a gente sabe que esse dinheiro que ele tem no banco vai sumir. Então nós temos o artigo 854 que permite ao juiz fazer essa verificação. Já estou terminando o tempo? Então vou dar uma acelerada. Pessoal, esse é o nosso pagador, ou o nosso mal pagador.
E o título executivo extrajudicial, a diferença do título do cumprimento de sentença, sendo em autos próprios, eu tenho que entrar com uma nova ação. Eu posso, assim como o título executivo judicial, fazer um desconto em folha de pagamento. O rito da prisão é citação, enquanto que o cumprimento de sentença é intimação para pagar no prazo de 3 dias, demonstrar que pagou ou justificar. E no rito da penhora é diferente também, que eu tenho a citação para pagar no prazo de 3 dias. Citação e prazo de 3 dias. Nunca esquecendo também que eu posso pedir essa determinação da penhora online. E ainda que ele me diga que não tenha dinheiro, essa penhora online, ela, muitas vezes a gente consegue fazer a apreensão desse dinheiro, é onde que se perfectibiliza essa penhora de dinheiro. E apenas já finalizando a minha palestra, trazer para vocês algumas coisas que são um pouco diferentes. Aqui o juiz fixa desde logo os honorários, ok? O pagamento, se ele efetuar o pagamento integral em 3 dias, os honorários são reduzidos à metade, mas o valor dos honorários poderá ser elevado até 20%, tendo em vista o trabalho desenvolvido pelo advogado. E aqui ele não oferece impugnação mais embargo no prazo de 15 dias. E essa inovação que eu trago é neste prazo de 3 dias que ele tem para pagar. Se ele comprova o depósito de 30%, o executado poderá requerer parcelar a dívida em 6 parcelas mensais. O que se questiona aqui é que esse parcelamento só é previsto no título executivo extrajudicial. Além de ser só previsto no título executivo extrajudicial, há uma ressalva no Código de Processo Civil, dizendo que isso aqui se aplica tão somente ao título executivo extrajudicial. E isso eu questiono. Por que eu não posso fazer esse parcelamento com o título executivo judicial? Isso deveria ser oportunizado também ao título executivo judicial. Penso que todas as formas que otimizam o pagamento da pensão alimentícia devem ser inseridas em qualquer tipo de execução de título executivo judicial ou extrajudicial. Então, nesses embargos à execução, ele só vai poder opor essas matérias descritas no artigo 907 do novo Código, 917 do novo Código de Processo Civil. E agora, pessoal, efetivamente, terminando aqui na minha palestra, eu queria dizer para vocês que eu não gostaria de estar aqui hoje falando sobre execução de pensão alimentícia. Quem sabe um dia a gente possa estar num encontro jurídico e falar, talvez, de execução de pensão alimentícia por ato ilícito e tão somente. Porque penso que essa relação de pai e filho, essa relação de parentalidade, ela deve ser muito mais extremada. E a gente não deveria ter um simpósio jurídico para falar sobre isso. E hoje falamos sobre isso, porque isso tem uma importância muito grande no direito brasileiro. Porque ainda temos muito maus pagadores. Mas eu ainda aposto no ser humano, eu acredito no ser humano, eu acredito que esses novos contornos do direito de família façam com que essa parentalidade ela possa ser exercida de uma forma mais responsável. E é por acreditar nisso que eu finalizo hoje trazendo uma menção ao Fernando Pessoa, porque assim como ele, eu também tenho em mim todos os sonhos do mundo. É isso, pessoal.